Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Prometi que ia voltar hoje, estou voltando hoje para falar de mais uma Liga Europeia, com mais algumas informações e o que esperar dessa Liga, qual que é o perfil da Liga, por assim dizer, que a gente vai tratar. A Liga Francesa é uma corrida de um cavalo só, por assim dizer, né? O Paris Saint-Germain, e eu vou mostrar aqui pelo investimento que tem a obrigação, por assim dizer, de ser campeão francês, porque ele ganha muito mais dinheiro do que todos os outros clubes na França, e isso faz com que o poder de investimento a cada ano vá se descolando dos outros, que gera essa obrigação do Paris Saint-Germain de ser campeão. Que a gente fala que o Paris Saint-Germain começa o campeonato francês campeão, e a partir daí a única coisa que pode acontecer é ele perder o título. Mas tem até pouco mérito do Paris Saint-Germain nas conquistas francesas, né? A gente vê, o Paris Saint-Germain ganhou todos os títulos da temporada. Claro, porque os títulos franceses ele já tem no bolso antes mesmo do campeonato começar. Vamos tratar disso aqui e também de outras informações para a gente entender um pouco melhor o perfil da Liga Francesa. Para começar, média de gols do campeonato francês é uma boa média de quase 3 gols por partida, 2,96. Tem a menor média de idade das 5 principais ligas europeias. A média de idade é de 26,3 anos do campeonato francês. É uma liga de jovens. Como o futebol francês é um futebol muito exportador, o que consegue fazer é contratar muitos jovens, trazer jogadores para serem desenvolvidos ali e tentar por algum tempo trazer retorno técnico e depois retorno econômico para os clubes. Mais ou menos o que acontece também com o futebol alemão. Ontem eu mostrei aqui que o futebol italiano vai para um caminho contrário, né? De times mais velhos e de menos jovens sendo desenvolvidos. Olha aqui na França, por exemplo, é engraçado que de vez em quando a gente tenta fazer algumas relações que às vezes elas podem estar certas ou não, mas são muito casuais. Ontem eu falei que o futebol italiano, por exemplo, tem muitos jogadores mais velhos e muitos estrangeiros. Talvez por isso pouca renovação, poucos italianos e por isso a seleção italiana vá mal, né? Por outro lado, o futebol francês tem um nível razoável de estrangeiros, mas bem menor do que da Itália, e muitos jovens. Então, quer dizer, muitos jogadores franceses começando por ali, muitos jogadores jovens, muita gente sendo revelada, lapidada, a seleção francesa está fazendo sucesso. Mas é um perfil muito parecido com a Bundesliga, e se a gente vê a seleção alemã, não está fazendo sucesso justamente no período que a seleção da França está. A Alemanha não está conseguindo passar da primeira fase da Copa do Mundo, foi assim nas duas últimas Copas, né? 2018 e 2022. Então, de vez em quando, parece que a gente junta alguns pontos e monta um quebra-cabeça para dar certo, mas às vezes parece que é mais querendo que o argumento funcione do que de fato o fato esteja por ali. Enfim, o campeonato francês tem uma média de idade baixa de 26,3 anos, segundo o CIES, e o PSG é o quarto time mais jovem entre os 792 times que são listados nas 50 ligas que o CIES analisa. O quarto time mais jovem de todos é o Paris Saint-Germain, com uma média de idade de 24 anos e alguns meses. Sabem qual que é o time mais jovem de todos? Isso mesmo, o Chelsea. É o time mais jovem dos 792 de 50 ligas que o CIES avalia. O Strasbourg é o 24º time mais jovem dessa lista, contratou 13 jogadores para essa temporada, 4 apenas com mais de 20 anos, nenhum com mais de 23 anos. A maioria dos reforços do Strasbourg, como eu vou mostrar aqui, primeiro que vem do Chelsea, segundo que são jogadores jovens para serem desenvolvidos, também é um clube satélite, e para depois serem vendidos. A Liga Francesa tem 48% de jogadores estrangeiros, bem menos do que a Liga Italiana, e o Paris Saint-Germain, como está sendo vendido por aí, um time mais francês, é o segundo time menos francês da Liga, com 71% de estrangeiros. Só o Mônaco tem mais estrangeiros que o Paris Saint-Germain, isso pelo menos até a temporada passada, tudo que eu estou passando aqui é até a temporada 24-25. Jogadores ficam em média 23 meses e meio nos clubes da França, mais ou menos 2 anos, que eu estava falando que é uma liga de muito saída de jogadores, né? Desenvolver e sair os jogadores. É a quarta das 5 principais ligas em fidelidade. A quinta é a Liga Italiana. Italiana, França, e depois a gente vai falar aqui das outras ligas, as que vão sobrar, Bundesliga, Premier League e La Liga durante a semana, para mostrar que são ligas mais fiéis. Os jogadores ficam mais nos seus clubes. Vou começar a entrar aqui em pontos econômicos para mostrar o campeonato francês, por que é uma liga fraca economicamente e como que o Paris Saint-Germain destoa dos seus concorrentes e por que a gente tem, por exemplo, outros poucos clubes franceses brigando em competições europeias. Direitos de transmissões, direitos domésticos, que são vendidos dentro da França para TVs francesas, mais direitos internacionais, né? No Brasil, por exemplo, se eu não estou enganado, é a Cazé TV
que transmite o campeonato francês. No total, soma 660 milhões de euros, doméstico mais internacional. É o menor das 5 principais ligas europeias. 5 vezes menos do que a Premier League, que é vendida por 3,47 bilhões de euros a cada temporada, 3,5 vezes menos do que La Liga, que é vendido por 2,35 bilhões de euros a cada temporada, 2 vezes menos que a Bundesliga, que é vendida por 1,35 bilhões por temporada, e quase a metade também da Série A italiana, com 1 bilhão e 200 milhões de euros por temporada. É um déficit muito grande do campeonato francês, que só consegue ver atração nas estrelas do Paris Saint-Germain. Por mais que tenham outros bons jogadores, que tenham outros bons times, o grande público, fora da França especialmente, só consegue ver atração nos jogos do Paris Saint-Germain. É uma liga de um cavalo só, é muito ruim, não só que o Paris Saint-Germain sobre, mas que só ele tenha como investir no futebol francês, basicamente é assim nos últimos anos, porque gera uma desigualdade muito grande, uma corrida pelo título muito óbvia e evidente, diminui o interesse, e também a falta de estrelas para que você tenha interesse em assistir o futebol francês, por isso ele é mal vendido, por isso os clubes têm pouco dinheiro, isso vai gerando um círculo vicioso muito ruim, cada vez menos atrativo, cada vez menos querem comprar, tem cada vez menos dinheiro, que deixa os times cada vez menos atrativos, o que faz com que cada vez menos queiram comprar, o que faz cada vez ter menos dinheiro, e por aí vai. A França tem que dar um jeito de inverter isso daí. O que a Bundesliga, por exemplo, consegue fazer é vender muito no mercado interno. É um país muito rico, muito interessado por futebol, acredito que mais do que a França, inclusive, tem mais divisão entre os esportes. Isso faz com que na Alemanha seja muito vendido o futebol, os direitos de transmissão internos na Alemanha são muito fortes. Continuando falando de dinheiro, foi a 5ª liga que mais investiu nessa temporada até aqui, até terça-feira, 12 de agosto, com 471 milhões de euros gastos. E a 4ª que mais vendeu, com 675 milhões de euros recebidos. Tem um lucro de 95 milhões de euros. Não é bem um lucro, né? Porque a liga não precisa lucrar, mas saiu mais dinheiro do que entrou. Aliás, entrou mais dinheiro do que saiu, né? Os clubes receberam mais dinheiro do que gastaram. O que se a gente pode pensar que é algo ruim, porque quer dizer que investiram pouco, ou que investiram menos do que perderam. Trouxeram menos talento do que perderam talento, aqui na faixa de 100 milhões de euros, entre o que perdeu e o que ganhou. Só 3 compras no futebol francês até aqui, de mais de 20 milhões de euros. O Zambarini, que é um zagueiro que o Paris Saint-Germain contratou por 63 milhões de euros, vem do Shakhtar Donetsk. O Chevalier, por 40 milhões de euros, o Paris Saint-Germain contratou e já deve ser titular na Supercopa da Europa nessa quarta-feira. E o Igor Paixão, brasileiro, que fez uma muito boa temporada pelo Feyenoord, ex-Coxa, e que vai jogar pelo Olympique de Marselha, vai jogar treinado pelo De Zerbi. Acho que é uma muito boa movimentação do Igor Paixão no mercado, jogador jovem, num clube jovem também, numa liga que desenvolve jogadores, em um clube que vai disputar a Liga dos Campeões com um bom treinador, um movimento bem interessante do Igor Paixão. 4 clubes gastaram mais do que ganharam, do que eu falava aqui da fuga de talentos, né? Quando a liga está lucrando, normalmente é algo ruim, porque na verdade o que ela está fazendo é investindo menos do que ela ganha de dinheiro, porque os clubes normalmente estão usando aquele dinheiro para saldar compromissos de dívidas que eles têm. Só 4 clubes gastaram mais do que ganharam. O Paris Saint-Germain, entre gastos menos vendas de jogadores, 96 milhões de euros no negativo. O Strasbourg, 51 milhões de euros. O Paris FC, que sobe para a primeira divisão, 35 milhões de euros, e o Olympique de Marselha, 15 milhões de euros. Todos os outros clubes gastaram menos do que ganharam. Ganharam mais dinheiro do que puderam investir depois. Para falar do Paris Saint-Germain e abrir esse melão aqui, que o Paris Saint-Germain é um caso à parte, daqui a pouco eu vou falar do Strasbourg também, porque a gente viu o Strasbourg, o segundo time que mais investiu aqui, né, entre vendas e compras, e mostrar um pouco do perfil do Strasbourg. O Paris Saint-Germain teve um orçamento na temporada passada de 807 milhões de euros. O Olympique de Marselha, que foi o segundo, teve de 286, e o Lyon, quase de 264, quase 3 vezes menos. Aí depois vem o Lens, com 144, e o Lille, com 118 milhões de euros de orçamento cada um. 6 vezes menos Lens e Lille tiveram orçamento do que o Paris Saint-Germain, e 3 vezes menos Lyon e Olympique de Marselha. Cara,
Como que você vai montar uma liga competitiva se o quarto time que mais investiu 6 vezes menos do que você, investiu não, né? Teve um orçamento 6 vezes menor do que o seu só nesse ano. Se é 6 vezes menor esse ano, 6 vezes menor ano passado, 6 vezes menor 2, 3 anos antes e por aí vai, isso vai gerando um abismo entre os clubes que gera com que o Paris Saint-Germain possa basicamente reinar absoluto, porque os competidores mais próximos estão muito distantes dele, Paris Saint-Germain. E o que é mais curioso disso tudo é que, apesar desse orçamento gigante do Paris Saint-Germain, ele teve um prejuízo somado nas últimas 4 temporadas de 762 milhões de euros. Desde 2020 e 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, porque ainda não conta 24, 25. Ele teve 24, 25, ainda não fechou, né? Então a última que a gente teve 23 e 24. Ele teve um prejuízo de 726 milhões de euros, 762 milhões de euros, perdão, mesmo tendo um orçamento na casa de 800 milhões. Porque gasta demais em contratações, porque vende poucos jogadores, porque paga salários altíssimos e porque contou com um período de reestruturação do fair play financeiro da UEFA, que basicamente tinha pouca fiscalização a nível europeu, então ele podia gastar muito mais do que ganhava. Agora essa coisa vai mudar. Os clubes vão poder ter 70% de custos com jogadores, entre salários e amortização, do que ganham de rendimento. O Paris Saint-Germain vai ter uma receita essa temporada na casa de 900 milhões, 70% disso é um pouco mais do que 600 milhões de euros, vai conseguir ser um clube sustentável nesse sentido. Aqui entra compra de jogadores, amortização, salário e por aí vai. Tinha falado das compras, só 3 compras acima de 20 milhões de euros, né? O Zambarini, o Chavalier e o Igor Paixão foram 9 vendas acima de 20 milhões de euros. O Todibo, que foi para o West Ham por 40 milhões, o próprio Chavalier também por 40 milhões para o PSG, teve o Cherki para o Manchester City por 36 milhões de euros, o Habib Diarra, que foi jogar no Sunderland, por 31, e aí depois a gente vai tendo outras vendas, inclusive a do Luiz Henrique, 22 milhões de euros, sai do Olympique de Marselha para Inter de Milão. Passando dos principais times aqui, eu vi um comentário falando, pô, você podia ter falado um pouco mais dos times e tal. Vou falar aqui dos principais times, chegadas e saídas. O Paris Saint-Germain contratou a reposição do Donnarumma e contratou um zagueiro também, né? Os 2 jogadores que eu já citei aqui. O Olympique de Marselha trouxe principalmente o Igor Paixão. Chegou também o Højbjerg, aquele volante do Tottenham. Volta o Aubameyang, chega o Timothy Weah, da Juventus por empréstimo. E perdeu especialmente, a perda mais sentido, o Luiz Henrique, que foi para a Inter de Milão. O Mônaco, outro time de Liga dos Campeões, trouxe o Ansu Fati, por empréstimo do Barcelona, o Radrek, o goleiro do Bayer Leverkusen, o Eric Dyer, defensor que estava no Tottenham e depois no Bayern de Munique, e o Paul Pogba, que estava sem clube desde que deixou a Juventus depois do seu caso de doping. As principais saídas do Mônaco, a do Boabré, teve o Jacobs, que é um lateral esquerdo, e o Matsima, um defensor. Eu acompanhei alguns jogos do Mônaco na temporada, não são os principais jogadores do time, mantém a base, ainda reforça com 4 jogadores, pode ser um Mônaco mais interessante para essa temporada. O Lyon, que quase caiu, mas voltou, né? O Lyon teve o rebaixamento decretado por conta de irregularidades financeiras no grupo Eagle, o grupo do John Textor, mas o John Textor se afastou do clube, passou a ter uma presidente sul-coreana, e o Lyon conseguiu um recurso para poder jogar a primeira divisão. Dentro das 4 linhas tinha se salvado, tinha sido um rebaixamento não técnico, né, mas administrativo, como aconteceu com o Bordeaux, por exemplo, mas o Lyon vai poder jogar a primeira divisão. Saíram muitos jogadores. O Lucas Perry saiu, o Cherki, o Benrahma, o Thiago Almada, o Adrielson, e chegaram jogadores bem mais discretos, o Morton, um volante do Liverpool, o Matt Turner, um goleiro, e o Pavel Tsuk, um meia do Vitória Pilsen. Saíram jogadores muito mais importantes do Lyon, né? Foi uma debandada de jogadores em relação aos que chegaram, enfraquecendo ainda mais o Lyon, em teoria, para essa temporada. E do Strasbourg, que eu tinha falado aqui do perfil de contratações, de 51 milhões de euros, chama atenção muitos jogadores jovens, 5 jogadores chegando do Chelsea, que não tem espaço nesse momento do Chelsea, muitos jovens, inclusive o Kendi Paes, aquele equatoriano que estreou no futebol com 15 anos de idade, agora ele completou 18 anos, é uma nova grande promessa do futebol equatoriano e do Chelsea também, e que vai passar por um período de maturação, assim como o Andrei Santos fez jogando no Strasbourg. Para finalizar, meu povo,
pouco de conclusão da liga, por assim dizer, a gente não tem dúvida de quem que é o favorito a ganhar, e a gente também não tem dúvida que é ruim, o modo com que a liga francesa é organizada não é bom, que tem um clube muito descolado dos outros, que o investimento dos outros seja tão baixo, que tenha dificuldade de atrair jogadores, e que tenha dificuldade de vender, tanto interno, mas especialmente externamente, o seu produto, o seu campeonato, faz com que a liga francesa fique muito atrás das outras, especialmente a Premier League. Depois vem La Liga, porque tem a dupla Barcelona e Real Madrid, aí depois você vem o Atlético e tal, mas especialmente a dupla Barcelona e Real Madrid que sustentam a liga. E a Bundesliga ainda consegue brigar economicamente, porque internamente aproveita o interesse do seu povo no futebol e os direitos ali são muito fortes. Mas a forma com que a liga é estruturada é basicamente, a gente vê aqui, jogadores com uma média de fidelidade de 23 meses, ficam mais ou menos 2 anos no clube, para amadurecerem e depois servirem de mão de obra, de pé de obra, para outros clubes da Europa fora. Não é uma liga que os caras ficam, não é uma liga de jogadores adultos, não é uma liga onde fazem carreira, onde gera identificação com os clubes, onde você gera ídolos e aí interesse de assistir aqueles jogadores que vão virando marcas, que os clubes vão ficando consolidados. Tem nada disso, tirando o Paris Saint-Germain, evidentemente, que é um clube à parte no contexto da Liga Francesa e que ela permita também, né, que o Paris Saint-Germain possa ter feito os investimentos que fez, sem fair play, que tenha gerado esse descolamento todo, também é muito ruim. Enfim, é uma liga que tem jogadores para ficar de olho, porque desenvolve seus jovens, que tem alguns jogos interessantes para assistir, mas pouca coisa, mas que é de fato uma liga muito difícil de assistir, porque ela quase que não é vendida fora da França. Esse é basicamente o resumo que eu trago do campeonato francês e do que esperar dele. Pouca competitividade, um clube soberano, alguns jogadores sendo desenvolvidos e logo saindo para outros clubes, e dificuldade de assistir, porque é uma liga pouca vendida. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Vocês façam um favor, se vocês chegaram até aqui depois de quase minutos de vídeo, de se inscrever no canal. Amanhã eu vou falar da Bundesliga, quinta-feira da Premier League e sexta-feira de La Liga para vocês. Tá falado, meu povo? Até mais, hein? Beijo pra vocês, boa quarta-feira, porque a terça já tá quase lá. Tchau, tchau.